adversário do Corinthians. O Corinthians que vai ter uma novidade a mais, que é o Richard no meio-campo. No mais, o time do Corinthians vai com o que botou para jogar na Florida Cup. O André Cavalcante está lá na arena do Corinthians e traz informações para a gente do Coningão. Vai lá, André! Olá, amigos ligados nos canais Fox Sports. Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, data em que foi escrito o último capítulo do volante Ralf no Corinthians. Ídolo da torcida, ele assinou a rescisão de contrato dele com o clube. Em 2 passagens, a primeira delas entre 2010 e 2015 e a segunda entre 2018 e 2019, foram nada mais, nada menos que 8 títulos conquistados. E sobre essa saída do volante Ralf, em que termos que isso aconteceu, o Andrés Sanches falou a respeito em entrevista exclusiva aos canais Fox Sports. Vamos ver e ouvir o que disse o mandatário alvinegro sobre o Ralf e também sobre o caso do Rony, se ele teria ou não recebido sondagens corintianas para deixar o Atlético Paranaense. Com a palavra, Andrés Sanches. O Ralf teve, nós renovamos o contrato dele no meio do ano passado até o final deste ano. E por lei é obrigado a pagar o contrato inteiro, não existe isso. Se o jogador não abrir mão de nada, tem que se pagar o contrato 100%. Isso é lei. O Ralf abriu mão do 13º, o Ralf abriu mão de férias, o Ralf abriu mão do fundo de garantia e fizemos um acordo que ele tem mais ou menos 3,5 milhões para receber em 24 vezes, só isso. Liga para o André, empresário do Ralf, se ele não foi avisado em novembro que o Ralf, infelizmente, não interessava para o treinador. Quem decide se vai jogar com esse jogador ou não é o treinador. Se eu interfiro no treinador, é porque eu estou me metendo no treinador. Se eu deixo o treinador fazer o que quer, é porque o treinador faz o que quer. Renova o Danilo, é um asilo. Era melhor dar uma placa para o Danilo, dar uma camiseta e festejar o Danilo. Não, é uma casa de asilo, é uma casa de... Tira o Ralf, é um absurdo tirar o Ralf. Todos reclamam de tudo, pô. O Rony nunca teve nada no Corinthians. O Corinthians não conversou com o Rony, nunca conversou com o Petralha, nada. Não teve nada. E ele falou que eu estou em Curitiba contratando o Rony. Não tem nada do Rony. O Corinthians encara nesta quinta-feira, 9h30 da noite, o Botafogo de Ribeirão Preto em Itaquera. Das 26 vagas possíveis, o Corinthians só preencheu 19, deixou 7 em aberto. E alguns nomes chamam a atenção por estar de fora dessa lista. Por exemplo, Danilo Avelar, que a princípio não teria nenhum impedimento. Diferentemente do Marlon, zagueiro que também ficou de fora da lista, mas o Marlon deve ser emprestado, possivelmente não continuará na equipe. Outros nomes estão se recuperando de lesão, como por exemplo o Léo Santos, o Michel Macedo, o Everaldo, e tem também os casos do Pedrinho servindo a seleção brasileira pré-olímpica e do Arauz servindo a seleção chilena pré-olímpica. Mas o nome mais sentido, a ausência mais sentida pelo torcedor é do colombiano Víctor Cantillo, que não teve o nome dele inscrito no boletim informativo diário da CBF no prazo estipulado para participar da primeira partida do Campeonato Paulista. Um possível Corinthians é o seguinte: Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Pedro Henrique e Gil, os 2 zagueiros, com Lucas Piton na lateral esquerda, Camacho e Richard substituindo o Victor Cantillo, no meio-campo na armação das jogadas naquela linha de 3, mais pela direita Ramiro, centralizado Luan, Janderson pela esquerda e com uma principal referência ofensiva o argentino Bocelli. Do Parque São Jorge, André Cavalcante, para os canais Fox Sports. Beleza aí, o André explicando pra gente o que acontece com o Corinthians que não terá o Cantillo, e nessa mesma entrevista que o Andrés participou, a gente estava no programa ontem, eu perguntei para ele do Cantillo, ele disse que teve problemas na liberação lá da documentação para mandar o dinheiro, tem que passar tudo pelo Banco Central, é tudo oficializado, não dá para você mandar um cheque ao Corinthians, deposita um cheque na conta do outro clube, não é assim, tem que passar, o dinheiro tem que sair e entrar, sair daqui com todas as normas e entrar na Colômbia com todas as normas. E houve um atraso e o jogador, a documentação não chegou em dia para que ele pudesse atuar nessa primeira rodada. Talvez, não é definitivo, talvez no próximo final de semana ele já esteja em condições de jogar pelo time do Corinthians. E a situação do Ralf, como disse o presidente do Corinthians, ele fez um acordo com o jogador, pagava o salário para o jogador 300 mil, tem que dividir isso pelo período de contrato que ele tinha com o Corinthians e ele vai pagar o Ralf abriu mão, como disse o Andrés, de algumas situações e vai pagar o restante em 24 vezes, é o acordo que ele fez com o jogador que deve sair do Corinthians. Existem algumas procuras pelo Ralf.
do Fortaleza, do Cruzeiro, de alguns outros clubes, e ele vai decidir para onde vai. Diga lá, mano. Então, Pascoal, ontem eu ouvi até alguns comentaristas esportivos falando a respeito dessa situação do Ralf. Olha, é um absurdo, o Corinthians ele está quebrando o contrato com o jogador, vai ter que pagar tudo isso à vista, era mais fácil deixar parcelado, pagando em 12 vezes, etc e tal, e papapá, enfim. Isso vai pagar em 24. Exato, o Corinthians então ele faz um acordo que para ele é benéfico. Se ele não vai utilizar o jogador, e o próprio Thiago Nunes tem esse direito de falar, quero contar com esse, não quero contar com aquele, rescindiu-se o contrato. Acho justo e louvável o Corinthians pagar tudo que deve para o Ralf. O Ralf é um jogador que sempre honrou a camisa do Corinthians. O Ralf é uma lenda naquele meio campo. O Corinthians, recentemente, ele teve duplas de volantes memoráveis. Vampeta e Rincon, Christian e Elias, Ralf e Paulinho. São jogadores aí que entraram numa cena histórica de meio-campistas aí que atuaram com a camisa do Corinthians. Então o Ralf faz parte desse contexto aí, nada mais justo do que ele receber o que ele tem para receber. Se ele abriu mão aí de férias, de 13º e coisas do tipo... É um acordo. É um acordo, mas o Corinthians tem que honrar sim esse acordo que fez com o Ralf. Pagando em 2 anos, facilita o fluxo de caixa, porque o Corinthians é um time que ele vive numa dificuldade financeira. Então, para o Corinthians, nesse exato momento, já que não ia utilizar o jogador, o Ralf já tem uma certa idade, também o Corinthians não conseguiria vendê-lo. Mas já tem gente interessada nele, né? Futebol chinês, mas nenhum clube chinês, não. No Ralf? O que tem de mais próximo para o Ralf... Fortaleza. Já houve interesse do Fortaleza, mas inclusive aí as partes não chegaram a um acordo financeiro. Tem uma expectativa do Ralf estar próximo da China, pessoal, ele retornar para o futebol chinês. Para a China? Sim. Então, não haveria agora, por parte de qualquer clube, investimento na compra do Ralf. Ou seja, rescindir um contrato, pagar uma multa rescisória para o Corinthians e adquirir o jogador. Não, agora o jogador livre no mercado, agora o jogador livre no mercado é um outro cenário, é uma outra circunstância. Então, posto isso, bacana. Com relação aí ao que o Andrés disse do Cantígio, a documentação parece que demorou para sair da Colômbia, Pascoal. A Federação Colombiana parece que demorou para enviar essa documentação para a CBF, que demorou para regularizar o jogador no BID e, consequentemente, não repassou aí para a Federação Paulista a autorização para que o jogador fosse inscrito. O Cantígio deve ser inscrito aí nas próximas horas, nos próximos dias, mas ele perde a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista amanhã contra o Botafogo na Arena. A partir da segunda rodada ele já pode estar regularizado e aí jogar normalmente. O Andrés não garantiu isso ontem não, viu, mano? Então, pode acontecer. Pode acontecer, né? Depende, né? E no domingo o Corinthians pega o Santos, né? Como é que as coisas funcionam? Não. O Corinthians pega o Mirassol, depois a Ponte Preta e depois o Santos. Porque o clássico da segunda rodada é Palmeiras e São Paulo. Perdão. Perfeito. Mas eu acho que para o final de semana ainda está difícil pelo jeito, né? Então depende, jogar né? O Cantígio, que a CBF... Quem que joga ao lado do Camacho aí? O Richard. Quem vai jogar é o Richard. Ele jogou assim na Florida Cup, inclusive algumas pessoas até pensaram que o Gabriel pudesse estar entrando ali para fazer a cabeça de área e deslocando o Camacho para fazer a função de segundo volante, já que ele tem essa facilidade. Ele jogou assim no Atlético, tanto de primeiro como de segundo volante também. Mas o Thiago Nunes está optando como o Richard, substituto imediato para o segundo volante quando ele não puder jogar. Então, hoje, a princípio, aí, quando o Cantígio não puder jogar, o substituto imediato é o Richard. O Corinthians está tentando um tetracampeonato paulista inédito, né? Seria Sim. pela primeira vez na história. Do Corinthians, porque Isso. só tem o Paulistano. O Paulistano só, né? Foi 4 vezes campeão seguido no Campeonato Sim, Paulista. O Corinthians pode também igualar uma façanha. É só a minha visão. Eu acho o Corinthians, nesse instante, o mais forte no Campeonato Paulista. Mais forte que o Palmeiras, mais forte que o São Paulo e mais forte que o Santos. Mas é só a minha visão. Eu acho que é Corinthians e Palmeiras ali, ó. Taco a taco. Um pouquinho abaixo do Santos e São Paulo, mas só conjecturando. As coisas podem acontecer de maneira diferente. Pode aparecer um time do interior aí, quem sabe, para incomodar, mas eu vejo o Corinthians um pouquinho na frente também, ao lado do Palmeiras. O Flavinho, a gente já falou muito do Ralf, da ausência do Ralf no time do Corinthians, essa situação toda. E agora tem o Cantígio começou, mas quem vai jogar é o Richard. São características, eu não acho que são características semelhantes, não. São diferentes. O Richard é mais posicionamento. Sim. O Cantígio é mais saída de bola. Isso aí pode atrapalhar o Corinthians no início do ano. Mas o Pascoal, o Step nunca tem a qualidade do pneu que vai rodar no dia a dia. É uma pena, mas Se o Step for novo, aquele Step zeradão, aquele meia-vida aquele lá, do carro do Silva Júnior zerado, zero bala lá, ele bota lá. Geralmente o Step é aquele fininho, com a roda laranja. É esse aí? Você não pode passar de 80. É isso aí. Né? Estou numa fase tão ruim, meu carro nem Step tem. Vai lá. Seu carro falou. Pelo amor de Deus. O pneu Fura o pneu, ele troca a roda. Exatamente, troca o carro. Vem o Fura o pneu, ele troca helicóptero o e carro. traz outro carro. O Step é bom. É o que tem. Não era
Isso é um imprevisto, né? E é um imprevisto chato, desagradável, porque esse jogador Cantígio, ele foi contratado por indicação do Thiago Nunes, jogou bem, né? O Mano gostou muito dele na Florida Cup, com todas as ponderações, pra mim foi o melhor da Florida Cup e tudo mais. Mas, enfim, deu para ver que o cara já chegou e rapidamente... Dominou o espaço dele. E é exatamente o que o técnico gostaria. Então ele não vai ter esse jogador. Mas é por pouco tempo. Enfim, paciência, vai fazer o quê? Vai prejudicar o Corinthians? Vai, mas é o primeiro jogo do ano em território nacional. Primeiro jogo oficial, né, de campeonato para valer e tudo mais. E é uma pena para o técnico que não tem esse jogador à disposição. E o Corinthians tem que acelerar logo para poder jogar com ele. E o Richard, até agora, não... O Richard é aquele que veio do Fluminense, né? Veio do Fluminense, foi emprestado para o Vasco e retornou para o Corinthians. É o step. Não vai passar disso. E aí, Silva? Concordo, né? Eu acho que... E o Corinthians é favoritaço contra o Botafogo, não? A favoritaço, Pascoal, é começo de temporada, né? A gente sabe que muitos times do interior tiveram mais tempo de treinamento e etc. Então as coisas... Não é o caso dos times da Série B, né? O Botafogo de Ribeirão Preto terminou a temporada uma semana antes. Uma semana antes. Sim, sim. Então mas eu acho que nesse momento, nessas primeiras rodadas, a gente não é favoritaço. É favorito. Favorito, joga em casa, tal, essa coisa. Mas favoritaço é muito cedo para falar. E Richard? Ali, pelo que a gente acompanhou, de treinamento, de preparação durante a Florida Cup, eu acho que ali vai ficar muito bem desenhado na cabeça do Thiago Nunes, Camacho e Cantígio. E quando não tiver um ou outro, aí tem... Quebra o galho com o que tiver ali. O que dá pra usar? Eu não entraria com o Richard. Não? Faria Gabriel e Camacho. Mas aí o Camacho tem que mudar de função. Não tem problema. Para essa estreia. Sim, o Gabriel é um bom volante. Aliás, o Gabriel já jogou de segundo volante, não precisaria nem inverter a história. Se quisesse, o Gabriel pode ser o... Eu não vejo essa qualidade no Gabriel, cara. Eu vejo. Ele já fez isso no Botafogo, foi bem. Inclusive, o que o fez... lateral no Botafogo. O que o fez se destacar do Botafogo foi ele jogando nessa função, com a Ayrton de primeiro volante. Era o Matos. Ou o Marcelo Matos, os dois, né? Ambos, né? Enfim, o Gabriel já fez Mas eu não vejo o Gabriel com essa função aí. Ele não é um gênio com a bola nos pés, mas ele faz a função, não compromete, mano. O Gabriel é muito bom jogador. Hoje o segundo volante fala assim, ele precisa ser aquele cara ágil, precisa ser aquele cara com qualidade, o Gabriel chega na frente. Ágil e chegar à frente, o Gabriel chega. Ele pode não ter a condução de passe, a leitura de jogo que tem o Cantígio, que é um cara que distribui muito bem o jogo. A condução, o que me chamou a atenção no Cantígio foi a condução de jogo, que é o que a gente falava na época do Barranquilha. Ele é um cara que dita bem o ritmo. O Gabriel pode não ter essa habilidade, mas ele é um cara que, se precisar chegar à frente, finaliza. O Gabriel consegue fazer essa função. O Gabriel de primeiro volante, ele é bom porque ele é rápido para dar o bote. Eu acho que o Gabriel não é um volante violento. O Gabriel não é um volante brucutu, ele é um volante rápido. Muito do Corinthians em 2017, campeão brasileiro, passou pelos pés do Gabriel, com a dupla, e mais uma que você cita aí de dupla importante, Gabriel e Maicon, foi uma belíssima dupla ao Corinthians. Então, o Richard não provou nada, nem no Vasco, jogou mal no Vasco, não conseguiu jogar no Vasco, no próprio Corinthians não jogou. O Richard, quando veio do Fluminense para o Corinthians, nem no Fluminense eu achava esse jogador todo que muita gente colocou. Lá no Fluminense ele teve destaque. No Fluminense ele foi bem. Mas assim, nada que, olha, meu Deus, vai mudar o dólar. Ele veio no mesmo nível do Sornosa. Jogavam bem num time que, infelizmente, naquela ocasião, tinha muita dificuldade, jogava sem muita pressão, etc e tal. E nos últimos 2 anos, Corinthians e Vasco, ele sumiu. O futebol dele não teve nenhuma representatividade. Então, entrar com o Richard agora, fica com o Gabriel, jogador experiente, jogador campeão. Olha ali, ó. Recuperado, bom atleta. O Corinthians acaba de divulgar, o Corinthians já vendeu 20 mil ingressos para o jogo da manhã. Para a volta do Corinthians à sua arena, 20 mil ingressos já estão vendidos. Eu acho que vai dar casa cheia, hein?